Turma, dando continuidade à nossa aula, agora nós iremos falar das divisões da ética normativa. Bom, nós vimos que existem 3 ramos de estudos da ética, que é a ética normativa, a metaética e a ética aplicada. E agora nós falaremos das divisões da ética normativa, que como nós vimos na nossa videoaula anterior, a ética normativa, ela determina, é uma ética prescritiva que determina as condutas morais, ou determina o que é moralmente correto ou moralmente incorreto. Então, com base nisso, ela se divide em ética teleológica e ética deontológica. A ética teleológica vem de telos, vem do grego telos, que significa finalidade. E ela se subdivide em ética consequencialista e ética de virtudes. A ética consequencialista, ela visa exatamente as consequências das nossas ações. Então, a consequência das nossas ações é que vão determinar se a nossa conduta foi moralmente correta ou moralmente incorreta. As subdivisões dessa corrente de pensamento consequencialista é o egoísmo ético e o utilitarismo. Então, o egoísmo ético, ele tem como princípio exatamente ações ou condutas que beneficiem o indivíduo. Um exemplo, a minha esposa ela é cardíaca, então eu minto para minha esposa sobre o falecimento da sua mãe para evitar que ela tenha um ataque cardíaco. Então eu estou visando exatamente o meu benefício, quer dizer, estou ponderando, analisando a situação e eu não quero perder minha esposa. Então eu tomo essa decisão exatamente em meu benefício, para não perder a minha esposa. Já o utilitarismo tem uma outra concepção, que é uma concepção quantitativa, aonde as minhas condutas ou ações, as decisões que eu tomo, elas têm sempre que levar em consideração que os benefícios que serão gerados dessa ação, elas devem atingir o maior número possível de pessoas. Um exemplo, eu opero a ponte de uma linha ferroviária. Todos os dias eu tenho que baixar e levantar essa ponte por onde o trem passa. Mas um belo dia, o meu filho de 5 anos, ele acaba entrando na engrenagem da ponte. E aí, se eu baixar a ponte, eu mato meu filho. Mas se eu não baixar a ponte, também eu vou acabar matando 200 pessoas que estão dentro do trem. Então é dessas questões que trata o utilitarismo. Já a ética de virtudes, ela tem início com a obra de Aristóteles, né, a Ética de Nicômago, aonde ele trata exatamente dessa conduta de moral e retidão que o ser humano deve ter. Quer dizer, então, a pergunta fundamental dentro dessa ética aristotélica é a seguinte: qual as ações que nós queremos ter para a nossa vida? Ele fala que a melhor ação é a felicidade, mas não uma felicidade efêmera, passageira, uma felicidade duradoura. Um exemplo disso para que eu possa ter excelência no futuro, para que eu alcance meus objetivos, eu abro mão de determinados prazeres, digamos, ir à festa, sair com meus amigos, para poder só me ater, para poder focar só nos meus estudos. Então é disso que trata a ética de virtudes. Já a ética deontológica é uma ética baseada no dever, principalmente na visão do famoso filósofo Immanuel Kant, aonde ele diz que a ética do dever é que deve determinar a nossa conduta moral. O que seria essa ética do dever? Essa ética do dever ela tem que ser uma ética universal, uma ética que deve ser aplicada a todos, aonde as normas e regras elas são absolutas, elas não podem ser refutáveis.
Em qual sentido? Sentido de que os fins, quer dizer, os meios, eles não determinam os fins. Pelo contrário, quer dizer, os fins não determinam os meios. Pelo contrário, os meios é que vão determinar os fins. Diferente da ética teleológica, onde os fins que vão determinar a nossa conduta, os nossos valores morais. Sendo assim, turma, na nossa próxima videoaula eu vou aprofundar um pouco mais na ética deontológica a partir da visão de Immanuel Kant e a partir da visão da ética, que também é uma ética consequencialista, de John Stuart Mill. Até lá!